Queridos, a paz do Senhor a todos. Quero louvar a Deus pela oportunidade que Ele me concede de estar na sua casa, no seu santuário, para nessa noite trazer uma palavra de reflexão à igreja. Quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor Paulo Freire da Costa e também pela vida do nosso pastor supervisor, pastor Jarbas, pastor supervisor do setor de Parque Universitário. Nós estamos localizados na rua Arapuã, número 94, Parque Dom Pedro II. A nossa congregação é a congregação de Parque Universitário 2. Também quero louvar a Deus pela vida dos nossos obreiros e de toda a liderança e também dos nossos queridos membros desta linda congregação. Nessa noite eu quero lhe convidar para um texto bíblico que se encontra-se no livro de Jó. O capítulo é o de número 14. O versículo é o de número 7, 8 e 9. Diz assim a palavra do Senhor: porque há esperança para a árvore, que se cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta. Amém. Queridos, estava meditando nessa palavra, o que eu ia nessa noite falar aos irmãos, e em rápidas palavras eu quero trazer aqui para vocês uma meditação da palavra do Senhor. E através desse texto bíblico em que lemos, nós vamos trazer aqui uma mensagem de Deus para os vossos corações. Com certeza, todos os irmãos, irmãs e todos os ouvintes nessa noite já ouviram falar desse personagem bíblico. A história é uma história muito linda que nos traz um aprendizado para a nossa vida. Por isso, nós estamos diante da presença de Deus para, através desse personagem, aprender algo de Deus para a nossa vida nessa noite. Queridos, não é muito difícil falar desse personagem. Esse personagem, segundo as Escrituras Sagradas, Deus vai lhe dar algumas qualidades e algumas características que são de suma importância para a vida do cristão. Se nós acatarmos e lermos e compreendermos aquilo que Deus Ele quer nos falar diante desse personagem, com certeza nós seremos pessoas melhores. Quem era Jó? A história vai nos dizer que Jó, ele foi um homem muito rico, que viveu na terra de Uz. Os estudiosos da Bíblia relatam que Uz ficava em uma região ao leste de Judá e fazia fronteira com o deserto, porém era uma terra propícia para a criação de gado
e também para a agricultura. Embora ela estava localizada em meio ao deserto, mas aprouve ao Senhor que essa localização aonde Jó residia, a terra era uma terra produtiva. A Bíblia, ela nos orienta que Jó, ele era um homem íntegro, ele era um homem reto e um homem que temia a Deus. Jó, segundo as Escrituras, era o homem mais piedoso e correto que viveu na terra na sua geração. A Bíblia vai nos dizer que Jó era casado, a Bíblia vai nos dizer que Jó tinha 10 filhos, sendo 7 homens e 3 mulheres, e nós também podemos assim dizer que Jó era um dos patriarcas, segundo os estudiosos, porque Jó era o sacerdote da sua família. Então, dentro da linhagem patriarcal, podemos dizer assim, que Jó era um dos patriarcas da antiguidade. Nós não temos a absoluta certeza de quem escreveu o livro de Jó. Não podemos relatar isso, embora alguns estudiosos dizem que foi o próprio Jó, outros dizem que foi Eliú, outros dizem que foi Moisés e outros dizem que foi Salomão. Porém, nós não podemos afirmar isso com absoluta certeza. O que eu aprendo com esse personagem bíblico? Eu aprendo que nós, independentemente da circunstância em que nós vivemos ou que iremos atravessar na nossa vida, nós teremos que entender que tudo o que passamos e tudo o que iremos passar é pela vontade permissiva do nosso Deus. Porém, não é de se assustar o que nós estamos vivendo na atualidade. Nós estamos passando por um momento de pandemia mundial. Um vírus está assolando a nação. Atingiu todos os países desse planeta chamado Terra. Nenhum desses países ficaram sem ter alguma pessoa infectada. Porém, eu creio que tudo isso acontece porque Deus, Ele permite, assim como Ele permitiu com que acontecesse muitas coisas na vida de Jó. Mas o que eu aprendo com Jó? Jó, ele não estava voltado para as coisas materiais. Nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas estão interessadas em conquistar, em galgar, em ter poder. As pessoas estão comovidas pela ação do materialismo. As pessoas estão à procura de buscas materiais.
e muitas vezes se apegam nessas coisas, a ponto de, quando eles perdem alguma coisa que eles conseguiram, algumas pessoas se desesperam, se deprimem, fica angustiada, fica cabisbaixa, a ponto de tirar até a sua própria vida por causa de uma perca material. O que não aconteceu com este homem. Este homem não era rico, ele não nasceu de um berço banhada de ouro, mas pela sua fidelidade a Deus, Deus concedeu a ele riquezas, porque ele sempre foi fiel ao Senhor. E diante da sua fidelidade, Deus dá riqueza a este homem. Mas, como todo ser humano, um dia esse homem passou por uma grande dificuldade. Talvez ele não esperava com que as adversidades batessem na sua porta. Talvez ele estava vivendo o melhor de Deus na sua vida, mas porém pela permissão de Deus, Deus permite com que ele passe por uma prova muito árdua. A Bíblia, ela é muito clara em nos dizer que este homem, ele possuía muita riqueza e desfrutava de uma alta posição social. A Bíblia diz que Jó era proprietário de 7.000 ovelhas, de 3.000 camelos, de 500 juntas de boi e 500 jumentas. Temos que compreender que não foi Satanás que escolheu Jó para esse teste de sofrimento, queridos, a qual foi submetido a ele pelo próprio Deus. A história vai nos dizer que Jó ficou doente, os amigos lhe abandonaram, a mulher se comportou muito mal quando deveria te ajudar, perdeu os seus filhos, perdeu a sua riqueza, mas não perdeu a fé, a esperança e a confiança em Deus. O que eu quero lhe dizer nessa noite, ainda que percamos algumas coisas no meio do caminho, nós nunca podemos perder a fé, a esperança e a confiança em Deus. Porque Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Deus, Ele arquiteta todos os planos. Deus, às vezes, Ele deixa com que passamos por algumas provas e adversidades, para que lá na frente nós possamos compreender que sempre Ele terá o melhor para a nossa vida. E por intermédio de algumas coisas, nós teremos motivos para continuarmos glorificando o nome do Senhor. Aqui no capítulo 14, no versículos em que lemos, a história vai nos dizer que Jó, ele estava fazendo algumas exclamações acerca da sua vida. Talvez depois de pensar em algumas coisas, de refletir em algumas coisas, de pensar na perca dos filhos,
de pensar no abandono dos amigos, de pensar no abandono da esposa, de pensar na perca dos gados, das jumentas e das ovelhas. Jó agora ele começa a fazer algumas indagações a respeito da vida, a respeito do nascimento, a respeito da morte. E no versículo de números 7, 8 e 9, agora ele começa a falar acerca de uma árvore, que ainda que essa árvore fosse cortada, ao cheiro das águas ela voltaria a produzir. O que eu quero lhe dizer nessa noite, estava pensando comigo como uma árvore cortada com seus galhos secos pode voltar a produzir novamente. O que eu quero lhe dizer, queridos, que a árvore cortada, ainda que pareça estar morta, mas ela não morreu na sua totalidade, porque essa árvore, ela tem uma raiz profunda, e essa raiz, tendo ela profunda, ela consegue extrair do solo freático águas, e ao extrair do solo freático águas, ela começa a ter vigor novamente, ela começa a ter fortalecimento novamente, e ao estar fortalecida, e ao estar revigorada, a história ela vai nos dizer que ela começa a produzir brotos, e ao produzir brotos, os brotos começam a crescer e tornar-se-ão em troncos, e quando se tornar-se-ão em troncos, as folhas começam a florescer e os frutos começam a nascer novamente. O que eu quero lhe dizer nessa noite, talvez no meio da sua caminhada você teve algumas percas irreparáveis, mas Deus manda lhe dizer que você não está totalmente morto, que você não está totalmente morta, que você ainda tem uma raiz, e através da sua raiz você tem capacidade de absorver água do solo freático e tornará a viver novamente. Nós cremos que o Deus que nós servimos, que o Deus que nós pregamos é um Deus da restituição, é um Deus que tem possibilidade de fazer as coisas impossíveis se tornar possível novamente, e por intermédio da sua vida, eu creio que o nome dele há de ser glorificado. Por isso não perca a fé, a esperança e a confiança em Deus, porque com certeza o Deus que nós servimos, ele tem possibilidades de preparar coisas maiores e melhores para você. Talvez você está passando por um processo e não compreende. Talvez você está passando por uma adversidade, está indagando ou alguns pontos de interrogação, mas eu quero lhe dizer
que o Deus de Jó, Ele não mudou, Ele não mudará. Os homens mudam, mas o Deus de Jó, Ele continua sendo o mesmo, e da mesma maneira que Ele operou na vida de Jó, Ele tem possibilidade, se você acreditar, de operar um grande milagre na sua vida também, queridos. Por isso, não perca a fé, a esperança, a confiança em Deus. Quando tudo parece que está perdido, Deus, Ele trabalha de uma forma sobrenatural para lhe surpreender. Deus é um Deus que está no controle de todas as coisas. Deus, Ele permite com que passamos por algumas circunstâncias para que lá na frente nós possamos glorificar o Teu santo nome. A Bíblia, ela vai nos dizer, no capítulo de número 42 desse mesmo livro, no versículo de número 2, depois de Jó compreender e entender os desígnios de Deus, Jó vai dizer assim: bem sei que tudo podes, e nem um dos seus conceitos podem ser impedidos. Deus, Ele não te colocou nesse mundo para viver uma vida de sofrimento. Ainda que passamos por eles, nós não podemos desanimar. Porque quando eu olho para o mundo, quando as pessoas que não têm essa consciência cristã perdem algo de muito valor, ela murmura, ela fica moribunda, ela fica cabisbaixa, ela fica entristecida, ela fica desanimada, ela fica indagando. Mas nós que cremos e acreditamos nesta palavra, nós cremos que nós servimos um Deus de restituição. Nós cremos que nós servimos um Deus que pode colocar no lugar as coisas que foram perdidas no meio do caminho. Nós cremos que nós servimos um Deus que pode fazer coisas melhores acontecerem para que nós glorificaremos o seu nome. Nós cremos num Deus que pode fazer com que os milagres aconteçam para que nós possamos seguir firmes nas promessas do Senhor. Talvez essa luta que você está passando nessa noite, você não compreende e nem está sendo aceitável. Mas eu quero lhe dizer, firmado na palavra do Senhor, aquele que te prometeu, Ele é poderoso para fazer mais abundantemente, além daquilo que você pede ou além daquilo que você pensa. Entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele e todas as coisas Ele fará. Nosso Deus, Ele não dorme, Ele não tosqueneja. O nosso Deus é o Deus da restituição. O nosso Deus é um Deus que muda a história da nossa vida no tempo determinado. Aceite nessa noite
os desígnios e os princípios de Deus para a sua vida. E eu quero profetizar que você terá motivos de sobra para glorificar esse nosso Deus. Creia nessa palavra nessa noite. O nosso Deus é um Deus de restituição. E quando eu olho para o último capítulo desse livro, eu olho agora Jó, vivendo uma outra dimensão de vida. A Bíblia diz que depois de Jó oferecer sacrifício ao Senhor pelos seus amigos, Deus mudou a vida de Jó completamente. Deus restituiu tudo o que Jó perdeu no meio do caminho de uma maneira dobrada. Deus, Ele é poderoso para mudar a história da sua vida. Talvez nessa noite você está aí pensando no desemprego que bateu na sua porta durante esse tempo de pandemia. Talvez você está aí preocupado com o vírus que atingiu um dos seus familiares. Talvez você está com muito medo desse vírus chegar a atingir a sua saúde. Talvez você está preocupado com o dia de amanhã, com as suas finanças. Talvez você está preocupado com a economia mundial. Talvez você está preocupado ou está esperando um relatório do governador, do prefeito ou do presidente. Talvez na sua cabeça há muitos pontos de interrogação a ponto de tirar o seu sono. Talvez você está vivenciando noites de insônia, mas eu quero lhe dizer que Deus é um Deus vivo, forte, poderoso. Ele está acima da economia mundial. Ele está acima da voz dos políticos poderosos deste mundo. No tempo determinado, Ele se levantará por você. No tempo determinado, Ele se levantará em nosso favor e nós cantaremos o hino da vitória. O que eu quero lhe dizer nessa noite: quando o vento soprar forte, quando a tempestade assolar o seu barquinho, fique em paz, porque aquele que te chamou, aquele que te vocacionou, Ele não te deixará, Ele não te abandonará. E quando você chamar por Ele, como os discípulos chamaram quando estavam perecendo, a Bíblia diz que rapidamente Ele se levantou, estendeu as suas mãos, os vendavais passaram, a tempestade passaram e eles continuaram navegando em águas tranquilas. O que eu quero lhe dizer nessa noite: continue com o Senhor no seu barco e você continuará navegando em águas tranquilas. Fique com essa palavra. Que Deus continue nos abençoando, que Deus continue ouvindo as nossas súplicas, as nossas orações. Deus está no controle de todas as coisas. Não perca a esperança, a confiança e a fé. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus nessa noite. Eu quero orar com você nessa noite.
Você que está ouvindo esse vídeo na sua casa, abaixe a sua cabeça e ore comigo. Talvez você tenha alguns pedidos de oração. Esse é o momento de orarmos junto, crendo que o Senhor Ele é poderoso para ouvir as nossas súplicas e para ouvir as nossas orações. Ore comigo nessa noite. Querido Deus e eterno Pai, nós estamos na sua presença, porque nós acreditamos que o Senhor é o Deus da restituição. Nós cremos que o Senhor é um Deus que pode trabalhar ao nosso favor nessa noite. Ainda, Senhor, que nós muitas vezes não compreendemos, mas nessa noite nós queremos, ó Pai, entregar todas as nossas ansiedades a Ti, Senhor. Pai, o mundo está vivendo em desespero, em crise, em caos, mas a igreja está viva. Continuamos confiando em Ti, Senhor. Se levante ao nosso favor, como o Senhor Jesus se levantou ao favor dos discípulos no meio daquela tempestade. Pai, guarda a sua igreja debaixo das suas asas e nós estaremos seguros, ó Senhor. Livra-nos de todo mal, Senhor. Abra a porta onde não tem porta nessa noite. Entra com providência física e espiritual. Levanta nessa noite aquele que está fraco, aquele que está cabisbaixo, aquele que está entristecido, Senhor. Volte a dar noite tranquilas para os seus filhos e para as suas filhas, Senhor. Entre com providência nas finanças, entre com providência nos lares, ó Pai. Nós profetizamos nessa noite toda sorte de bênção à vida dos seus filhos e das tuas filhas. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe, irmãos.